Então, pessoal, nossa aula, Escola Bíblica, nosso módulo Pastoreamento Inteligente e Aconselhamento, ok? Nós vamos falar hoje acerca da importância do esforço pessoal, página 30, e da abordagem sistêmica. Esforço pessoal e abordagem sistêmica. Lembre que nós já demos uma introdução acerca da importância da lei da herança e a lei da responsabilidade. Fala comigo, herança e responsabilidade. Quando nós falamos de herança, nós falamos de tudo aquilo que nos interfere na nossa vida, na nossa história, com relação aos nossos antepassados, né? Às vezes iniquidades geracionais, problemas crônicos que se repetem ao longo das gerações, situações que precisam ser resolvidas na nossa vida, ou até interferências, né? Falhas na paternidade, que geraram rebeldia, feridas na alma, uma série de transtornos que acabam lesando, causando no coração das pessoas dentro do contexto familiar pelos antepassados, ok? É a lei da herança. Nós vimos que isso aí é a menor parte dos problemas. Cerca de aproximadamente, segundo os especialistas, 30% dos problemas das pessoas têm relação à lei da herança, relação com o antepassado. 70% dos problemas humanos tem a ver com a lei da responsabilidade, que é a ênfase que nós vamos ler aqui na palavra de Deus, Deuteronômio 30, 15. Vamos lá então? Deuteronômio 30, 15, a Bíblia diz: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra qual passas para possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás, sofrerás, né? Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais, passando o Jordão para possuires, pois os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Então nós vemos aqui claramente que os nossos pecados, as nossas falhas morais, não afetam somente nós, mas pode também afetar gerações, ok? Todo mundo está entendendo isso? Então aqui nesse texto bíblico a gente já vê as duas coisas: a lei da responsabilidade e a lei da herança. Nós temos aprendido que as nossas falhas morais, os nossos erros, nossos pecados, ele é de responsabilidade pessoal e intransferível. Ou seja, eu não posso transferir para o outro aquilo que é de responsabilidade meu, né? Meu erro, minha falha. Eu preciso me arrepender, preciso abandonar o pecado. Não adianta ficar jogando a culpa nos outros. Isso aí é inaceitável para Deus. Isso aí é a síndrome de Adão, síndrome de Eva, né? Jogar a culpa nos outros. Não é isso que Deus tem para nós. Deus quer que nós assumamos as nossas responsabilidades, a lei da responsabilidade, quebremos toda e qualquer influência que haja pela desobediência nossa com relação às nossas gerações, de nós em diante, ou então com relação aos nossos antepassados, né? Os nossos pais, avós, bisavós, pessoas até a quarta geração para cima, quarta geração para baixo, é a área de influência da lei da herança, ok? Mas nós vemos claramente aqui, Deus está colocando a vida e a morte, a bênção e a maldição, e Deus ainda dá uma dica: escolhei, pois, a vida, a bênção, né? Não desvie o vosso coração do Senhor, obedeça os mandamentos do Senhor, segue o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Então claramente Deus coloca os céus e a terra como testemunho,
E diariamente nós estamos diante de escolhas, diante de decisões. Amém? Fala comigo, as minhas escolhas, as minhas decisões são sementes para o meu futuro. Ok? Então o teu futuro será de acordo com as escolhas que você faz hoje. As tuas escolhas hoje são sementes para o teu futuro. É muito importante a gente entender isso. Então vamos falar um pouquinho sobre esse diagrama, tá? É uma abordagem chamada abordagem sistêmica. O diagrama aqui que nós vamos falar, né, mostra 4 tipos de pessoas, em virtude de 2 importantes eixos da vida. Os eixos estão aqui, ó. Qualidade do ambiente, mais estressante e menos estressante, um ambiente mais saudável, e a resposta que nós damos entre esses ambientes, né? Se eu sou menos maduro, né? Mais imaturo, 0% aqui, ou se eu me esforço, né? Dou uma resposta, uma ação, uma reação correta, o meu esforço, a lei da responsabilidade, eu me torno uma pessoa mais madura. Ou seja, a maturidade tem a ver com a tua resposta diante dos desafios da vida. O ambiente influencia, sim ou não, gente? Sim, bastante. Mas ele não é fator determinante. Nós vamos ver aqui que é possível uma pessoa, aqui no terceiro caso, uma pessoa madura, responder corretamente, mesmo no ambiente estressante, no ambiente difícil, no ambiente hostil. Com a graça de Deus, com o poder do Espírito Santo, é possível você responder de maneira madura, mesmo no ambiente tóxico, no ambiente hostil. Fala. Os dois são maduros? Aqui é o primeiro e o terceiro. Por quê? Aqui é a condição de uma pessoa madura num ambiente mais fácil, menos estressante, num ambiente saudável. Aquela pessoa que não teve grandes dificuldades a nível familiar, a nível social, e que conseguiu consolidar sua alma de maneira madura num ambiente relativamente fácil, tá? Eu acho que Deus quer que a gente seja isso aqui, ó. A terceira condição, para mim, a meu ver, dentro dessa abordagem sistêmica, é a mais, vamos dizer assim, mais forte, mais eficaz, mais poderosa, tá? É quando a pessoa é madura mesmo no ambiente tóxico, mesmo no ambiente difícil. Ela é resiliente, ela coopera com as pessoas, ela responde corretamente aos desafios da vida, ela é alegre, não deixa o seu humor abater, e ela responde com maturidade, independente do ambiente, tá? Mas é importante a gente entender isso. O ambiente sim influencia, mas não é um fator determinante. O fator determinante é a nossa responsabilidade, é a nossa resposta, é a nossa ação ou reação diante dos ambientes onde nós estivermos, ok? Isso fala da lei da responsabilidade. Então, nesse primeiro quadrante, uma pessoa muito madura, né, que é fruto de um ambiente funcional, saudável, e diante desse ambiente, claro, se torna uma pessoa emocionalmente também madura, ok? No segundo, esse aqui, o primeiro quadrante é esse aqui. O segundo quadrante, que é aquela parte de baixo, é uma pessoa imatura que, apesar de estar em um ambiente funcional, ou seja, um ambiente todo certinho, existem pessoas assim, gente. Mesmo um ambiente legal, uma família saudável, tal, toda bonitinha, o cara, a mulher, o homem, estrambelha e, né, pira o cabeção e doida e começa a gerar um monte de problemas. Tá bom? A pessoa imatura que, apesar de estar num ambiente funcional, responde com imaturidade nos relacionamentos. Essas são as pessoas que mais vão buscar o seu conselho, gente. Por incrível que pareça. Essas são as pessoas que vão dar mais trabalho para mim e para você. Conselheiros espirituais. Tá bom? São pessoas que vão buscar aconselhamento, que frequentam demais as salas de terapia. Terceiro quadrante, isso aqui, ó. Pessoa mais madura ainda, que apesar de viver num ambiente desfuncional, tóxico, hostil, complicado, difícil, ele
age com superação e maturidade. Fala comigo, superação e maturidade. Isso é tremendo, gente. Como você tem a maturidade espiritual suficiente para, independente do ambiente que você está, por mais difícil que seja, você vai saber se comportar ali, você vai saber reagir da maneira correta, agir de maneira madura. Isso mostra o teu alto nível de espiritualidade. Amém? Amém? Isso é muito raro uma pessoa ser assim, mas é possível biblicamente, né? Uma pessoa governada pelo Espírito Santo, cheia da palavra de Deus, é possível ela reagir de maneira correta, de maneira madura, mesmo estando num ambiente extremamente complicado. Você acredita nisso, gente? Sim. Amém? É possível ou não? Sim. Essa é a verdadeira espiritualidade. Eu tenho ensinado isso para vocês, né? Tem até uma palavra que eu fiz baseada nesse material aqui. Que se chama, eu prego muito em vários lugares, eu estou pregando bastante essa palavra, porque eu entendo que é de extrema importância para a igreja. Dentro da igreja, gente, tem um monte de gente doida, um monte de gente estrambelhada, um monte de gente dando problema. Não é porque está na igreja que é certinho, não, pelo contrário, tem muita gente doente, muita gente dando problema, muita gente complicada. Então é importante a gente entender isso, tá? É importante a gente entender isso, que a nossa resposta é um fator determinante com relação à vida espiritual, com relação à vida com Deus. 11 minutos e 42, tá? Mais uns 4 minutinhos que me dão um toque. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui? Esse quadro aqui é a pessoa mais imatura ainda, né? Quando ela realmente desistiu da vida, se torna uma pessoa marginalizada, tem problemas crônicos e se entrega aos problemas. Às vezes pessoas abandonadas, né? Pessoas que às vezes vão até chegar no estágio de manicômio, loucura, perturbação, insanidade, né? São pessoas mais imaturas ainda. Não são só isso aqui. São isso aqui e mais um fator ainda mais crônico, pior. Geralmente são pessoas que desistem da vida, tá? Que acabam se tornando marginalizadas pela sociedade. Os mendigos, né? As pessoas que realmente, claro que Deus as ama, né? Nós precisamos ajudá-las, são pessoas que Deus as ama, importantes, né? Para o coração de Deus, mas são pessoas que realmente têm um problema crônico aqui, que precisa de toda uma abordagem sistêmica. O que é abordagem sistêmica, gente? É não lidar apenas com a pessoa, mas entender todo o contexto social, familiar, tudo aquilo que interliga aquela pessoa. Aquela pessoa não é um ser isolado, ela tem uma história, né? Ela teve uma família, às vezes tem coisas mal resolvidas com o cônjuge, com os filhos, com os pais. Vocês vão ver que as coisas, por exemplo, a coisa mais comum do mundo quando você está aconselhando é um filho que está com problema com os pais. Isso é a coisa mais comum, gente. É o maior dentre os problemas humanos, é a questão de falha de paternidade e filiação, filho rebelde, filho machucado, ferido pelos pais. Isso é o que mais vocês vão encontrar, com certeza, né? Em estados mais crônicos, mais complicados, vocês vão ver que pode levar até esse estado aqui de marginalização da pessoa. Ok? Todo mundo entendeu? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Fala. Resiliente. Resistente, né? Não, resiliente não é resistente, tá? Resiliente é um conceito hoje sociológico, também empresarial, também se usa muito no meio dos negócios. O que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa que tem capacidade de superar obstáculos. Ela persevera mesmo diante das dificuldades e triunfa. Uma pessoa que tem a capacidade de superar obstáculos, de não desistir, mesmo diante de situações difíceis, complicadas, ela não desiste, ela persevera até triunfar. Isso é uma pessoa resiliente. E não seria uma pessoa persistente? É bem parecido com perseverante, tá? Até porque a perseverança leva ao triunfo, leva ao sucesso. É um dos fatores do sucesso, é perseverança, gente. Uma pessoa que não persevera é muito parecido com você que é resiliente. Resiliência leva a pessoa a aprender, ela cresce. Ela se torna Exatamente. Ela supera os desafios da vida.
e ela triunfa. É claro que a perseverança está dentro da resiliência. Tá vendo? Porque se ela não for perseverante, ela não vai vencer, ela vai se entregar aos problemas. É o que a gente chama de, é o conceito de passividade. Vem um problema, eu me rendo para ele, né? Eu me entrego ao problema e deixo levar por esse estado crônico, né? Aqui, ó, problemas crônicos. É isso. Passividade, está aqui, ó. Pessoa passiva. Fala. Esse termo aí, de resiliência, se deve conhecer, né? Se encaixa no reliable, palavra que eu conheço esse termo aí, nessa. Aí em português eu não tinha Qual palavra? Reliable. Reliable. Principalmente quando você vai preencher fichas, né, que chama application, essa palavra reliable, que quer dizer resiliente, pessoas que perseveram, não desistem fácil. Isso. Tem outra palavra em inglês que é overcome, né? Que é triunfo, vitória, Só que daí vencedor. já é mais ligado à vitória, né? Aí da palavra no inglês mais formal é reliable. Legal. Beleza. Reliable. Isso é R-E-L-A-V-L-E. Reliable. Seria como se fosse Mais reabilitado. responsável, a pessoa que persiste, não desiste com facilidade e que sempre chega lá. Legal, bacana. Obrigado.